Bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula versão em áudio do blog História SOS. O conteúdo que nós vamos estudar agora é Mesopotâmia. Antes de analisarmos mais profundamente esse conteúdo, é bom entendermos qual é a importância de estudar esses povos, em que eles foram úteis para a sociedade atual, qual a sua herança para nós. Antes de mais nada, os mesopotâmicos foram os primeiros a desenvolver a escrita. Outra coisa também, foram os primeiros a criar um exército organizado. Fato esse que vai influenciar bastante os exércitos mais modernos. Foram os mesopotâmicos também os primeiros a criar um código de lei jurídico escrito, o primeiro código. Fora isso também, criaram a álgebra. Ou seja, os povos mesopotâmicos foram e muito importantes para a organização da nossa sociedade atual. Tá bem? Então vamos começar o conteúdo em si. De início, vocês têm que colocar na cabecinha de vocês o próprio exemplo do termo. Mesopotâmia significa terra entre rios. Ou seja, era uma porção de terra que ficava no meio entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Quer dizer o seguinte, qualquer pedaço de terra que esteja no meio de dois rios, não confundir com uma ilha, tá certo? Uma ilha é simplesmente um pedaço de terra no meio de um rio ou de um oceano. No caso, quando eu tenho um pedaço de terra e ele está no meio de dois rios, como no caso daqui de Itaiçaba, então nós temos uma Mesopotâmia, tá bem? Para nós podermos iniciar também, é bom vocês colocar na cabecinha de vocês que essa região, nós estamos falando de uma região desértica, tá bem? Sendo que essa região da Mesopotâmia, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, é justamente uma das regiões mais férteis daquele deserto. Obviamente, os povos vão querer ficar justamente nessa região. O problema é que nós não vamos ter só um povo, nós vamos ter vários que vão, ao longo dos anos, disputar o controle dessa região e alguns vão, inclusive, comandar. Por que é bom você saber disso? Porque, de antemão, já para facilitar o estudo de vocês, nós vamos dividir as características desses povos, tá certo? Economia, sociedade, política, religião. Nós vamos ter algumas características gerais que vão servir para todos os povos. No caso, os sumérios, acádios, babilônicos, assírios. Eles vão ter características bem similares. Agora vão ter características bem similares por quê? Porque justamente como a região era a única fértil daquele deserto, então muitos povos acabavam ficando ali, governavam durante um tempo. Aí vinha outro, dominava aquele e ficava no lugar. Com o passar do tempo veio outro, dominou aquele e ficou no lugar. Com isso, as características desses povos acabaram se misturando, tá bem? Quando for as características individuais de cada um, eu vou comentar. Mas é bom vocês saberem que eles possuem características que vão servir para todos. Facilita até na hora de vocês estudarem. Olha só, de início, nós vamos ter, vivendo nessa região da Mesopotâmia, os sumérios, que vão ser justamente que vão entrar para a história por causa de duas coisas específicas. Primeiro, vão ser os povos que vão desenvolver a escrita, chamada de escrita cuneiforme. Por que tinha esse nome de escrita cuneiforme? Devido à forma como eles escreviam. Eram placas de argila, de barro, tá certo? E eram escritas, não como nós escrevemos nos dias de hoje, percorrendo, escorregando a caneta e o lápis em cima da folha. Era cortando com uma espécie de espátula que lembrava um estilete. Outra coisa que eles vão ser úteis, que vão entrar para a história também, é que justamente eles vão fundar as primeiras cidades-estados, como Uruk, Nippur, Lagash. Mas o que é especificamente uma cidade-estado? Uma cidade-estado é como se cada cidade fosse um pequeno país, em que, por mais que tenham o mesmo idioma, a mesma cultura, a mesma religião, são independentes uns dos outros e acabam brigando. Tá bem? Essas cidades-estados, elas eram controladas por um rei que era conhecido como Patesi. O que era esse Patesi? Era um chefe que misturava características políticas e religiosas. Como assim? Ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Aqui é uma coisa bem interessante.
esses patesis, eles eram considerados representantes dos deuses, tá bem? Aqui na Terra. No entanto, não confundir com os egípcios, em que o faraó era considerado um deus vivo. Após os sumérios, nós vamos ter o surgimento de um outro povo, da cidade de Acade, povo esse conhecido como acadianos, tá certo? Os acádios. Eles vão ser responsáveis pelo quê? Pela unificação dessas cidades. Enquanto antes eu tenho várias cidades, estados independentes umas das outras, quando os acadianos chegam, eles a partir de uma cidade começam a dominar todas. Ou seja, eu vou ter aí o surgimento do primeiro império que se tem conhecimento na história. Após eles, nós vamos ter o surgimento dos babilônicos, que vão entrar para a história através do quê? São justamente os babilônicos que vão criar um código chamado Código de Hammurabi, que está baseado no princípio da lei de Italião, que você provavelmente conhece como olho por olho e dente por dente. Foi o primeiro código jurídico escrito da história. O que isso significa? Antigamente, as leis elas eram simplesmente oral. Você simplesmente citava. Isso era bom para os homens ricos. Para os pobres não, que eles não tinham como mostrar que os seus direitos estavam sendo violados. A partir do momento que o Código de Hammurabi foi escrito, facilitou a vida, inclusive, das pessoas mais simples, porque eles tinham como provar os seus direitos. Mas uma coisinha bem interessante você saber sobre esse Código de Hammurabi. Ele era um código desigual. Como assim? Tratava desigual pessoas livres e pessoas pobres. Se eu, como um cidadão, matasse uma pessoa livre, eu era morto. Mas se eu matasse um escravo, eu simplesmente pagava o valor desse escravo. Ok? Depois dos babilônicos, nós vamos ter o Império Assírio, que foi conhecido por duas coisas. Primeiro, por sua imensa violência. Era um povo extremamente agressivo. E a outra característica foi qual? Eles foram os primeiros povos a utilizar um exército organizado. Como assim? Quem usava espada ficava só no canto, quem usava lança ficava só no canto, quem usava arco e flecha ficava só no canto. Tá bem? Essas são as características individuais de cada um desses povos. Mas agora eu vou comentar com vocês as características gerais que servem para todos, seguindo aquela divisão de economia, sociedade, política e religião. Tá certo? Característica econômica desses povos. Já que nós estamos em uma região desértica, que é justamente baseada na agricultura, baseada na irrigação, nós vamos ter como fonte econômica a agricultura e a criação de animais, e vez por outro o comércio. Tá bem? Característica social, nós vamos ter uma profunda desigualdade social. Nós vamos ter uma estratificação social. Uma sociedade estratificada. O que isso significa? Quem nasce pobre, quem nasce rico, morre rico. Tá bem? Politicamente, nós vamos ter uma característica bem interessante, que é justamente a utilização da coisinha chamada teocracia de regádio. Como assim teocracia? Primeiro, a explicação do termo teocracia. Teocracia significa, de uma maneira bem simples, a mistura de características religiosas e políticas. Como assim? Eu, como rei, eu sou o imperador e, ao mesmo tempo, filho dos deuses, irmão dos deuses, representante dos deuses. Não importa, se eu tenho Deus no meio com a política, eu vou ter aí uma teocracia. E esse de regádio? Simples. O rei era justamente ele que controlava o processo de irrigação. Tá certo? Se eu estou em uma região desértica, obviamente quem controla a água vai ter pouco ou muito poder. Isso é fácil, vai ter muito, não é? Então, Império Teocrático de Regádio. Agora, uma curiosidade, não confundir com o povo que nós vamos ver posteriormente, que são os egípcios. Tá bem? Uma outra coisinha também com relação à religião. Nós vamos ter aí uma prática bem interessante, que é justamente o quê? Politeísmo, tá certo? Ou seja, os deuses mesopotâmicos, a religião mesopotâmica vai ser caracterizada pelo culto de vários deuses, ou seja, politeístas. Tá bem? Agora uma coisa interessante, eles não vão ter uma preocupação com a vida após a morte, pelo menos não em comparação com os egípcios. Tá certo? Pois bem, pessoal, vale lembrar que isso aqui é só um resumo, só algo para auxiliar você no estudo.
utilizem as observações do caderno, leiam o livro e se preparem, ok?